Aí o que acontece? O versículo 6 vai mostrar o que? Uma transição quando acontece um episódio em que o indivíduo aproveita a inépcia, a inatividade, a falta de ação de Moisés e, numa atitude provocativa, o que é que ele faz? Quem estava chorando diante da tenda do encontro, ou tenda da congregação, e que atitude assintosa, provocativa, um israelita tomou diante dos olhos de Moisés e da congregação dos israelitas? Tá? Eu reformulei a pergunta porque ela foi feita assim: o que o homem israelita trouxe afrontando a Moisés e aos seus irmãos, o que ele e essa pessoa faziam fingindo estarem arrependidos? Então, na realidade, foi uma falta de compreensão de fato do que o texto está querendo dizer. E geralmente, nesse caso específico, como é que a gente faz? Eu coloquei um artigo para vocês que eu escrevi para explicar como é que se faz numa situação dessa, bem, você não tem conhecimento de hebraico. Então, o que é aconselhável você fazer para dirimir algumas dúvidas? Porque se você compreende que o casal estava chorando, você lê o texto na versão revista e corrigida. O que diz a versão revista e corrigida? Vamos lá. A versão revista e corrigida traduz literalmente. Aqui é revista e atualizada, e aqui é revista e atualizada, vamos ver, revista e corrigida. Aqui, revista e corrigida, versículo 6. Vou passar para cá. A revista e corrigida no versículo 6, diz: eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Aí o que acontece? O leitor pode ser induzido a entender que esse rapaz e essa moça estavam chorando diante da tenda da congregação. Se você entende o texto assim, o que acontece? Você vai dizer que eles estavam ali bem. Pelo que eles depois vão fazer, então esse choro é um choro de fingimento. Ou seja, você vai ter uma compreensão totalmente diferente daquilo que o texto de fato está querendo dizer. Porque quem é que está chorando diante da tenda da congregação? Moisés e os filhos de Israel. Chorando eles vão retomar aqui os referentes mais próximos, Moisés e a congregação, e não referente remoto. Se você fizer um vínculo aqui com um referente remoto, que está lá no início, um homem e a mulher, o que acontece? Aí você vai compreender o texto totalmente diferente. Foi o que aconteceu na formulação dessa nossa pergunta. Então, o que eu faço geralmente? O que eu indico para você? Se você não tem conhecimento da Bíblia hebraica, você não tem conhecimento da sintaxe do hebraico, então, o que se deve fazer num caso desse? Uma análise sintática da língua portuguesa, eu imagino que seja suficiente, porque o referente mais próximo. Quem sabe, pelo menos, a sintaxe em português é o referente mais próximo que é tomado aqui. O Bechara aí... Bechara resolve, o Celso Cunha, lindo, o Sidney. É muito fácil, chorando eles. Eles quem? Moisés e a congregação. Você começa sempre pelo referente mais próximo. Nunca esse referente remoto. Porque se o objetivo do autor fosse mostrar que eles estavam chorando, então o que acontece? Ele colocaria essa frase, fazendo um deslocamento do sintagma lá para o início. Então veio um homem dos filhos de Israel e trouxe uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. Veio um homem e uma mulher, e vai descrever chorando diante da tenda da congregação, perante Moisés e os filhos de Israel. A vírgula ali então, ela é fundamental. Aí o texto hebraico vai dirimir toda essa dúvida, mostrando que o pronome pessoal aqui vai retomar os referentes mais próximos. Inclusive, eles aqui se referem a Moisés e à congregação dos filhos de Israel. Então, é muito importante. Regrinha simples.
Mas quando acontece você não ter o acesso, esse texto de repente está ambíguo, ok, digamos que ele esteja ambíguo, como é que se soluciona? Pega outras versões e dá uma lida. E aí eu escrevi esse artigo, exatamente, aproveitei para dar uma aulinha para o pessoal do grupo de pastores, né? E reformulei a pergunta 3 da seguinte maneira: quem estava chorando diante da tenda da congregação, não é o tempo do encontro, e que atitude assintosa, ou seja, provocativa, um israelita tomou diante dos olhos de Moisés e da congregação dos israelitas? Ao ler o texto original em hebraico, que apresento no final desse post, verifiquei que a tradução de Almeida Revista e Corrigida pode induzir a uma compreensão equivocada do texto de Números 25, versículo 6. Nem o texto hebraico, nem o texto em português, só seguiu o Bechara, o Celso Cunha, afirma que o israelita atrevido e a midianita estavam chorando, fingindo arrependimento. Por uma leitura superficial apenas de Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, podemos chegar a essa conclusão errônea de que o israelita atrevido e sua mulher, ou concubina, midianita, estavam chorando diante da tenda do encontro. Não obstante, a partir de uma leitura atenta do texto hebraico, podemos dirimir esta ambiguidade. Aí, qual é a saída? Quando nos falta competência linguística que nos permita ter acesso ao texto em sua língua original, podemos consultar algumas versões contemporâneas, e elas nos prestarão enorme auxílio. Pega KJA, King James atualizada, pega a nova versão internacional, você pega até a nova tradução na linguagem de hoje, foi a que fez a melhor forma de dirimir a ambiguidade, fez um deslocamento do sintagma que se referia a Moisés e à congregação, colocou no início da tradução. E aí então facilitou enormemente. O problema de se basear apenas em uma versão e desconhecer a língua original pode nos levar a muitos entendimentos errôneos do texto bíblico. Dos textos bíblicos. As versões, muitas vezes, são ambíguas, ou seja, têm duplo sentido, ou possuem até mesmo inconsistências internas, como nós vimos lá na questão de Deus não tenta ninguém, aí lá no versículo, Deus tentou Abraão. Olha, se ele não tenta ninguém, como é que ele tentou Abraão? Tem uma inconsistência interna. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus se arrependeu de ter criado, de ter feito o homem. Então tem uma inconsistência interna. Não na Bíblia, mas na tradução que se fez lá do Nahum, que eu já expliquei para vocês. Então as versões acontecem de elas terem esses problemas, porque nenhuma versão é perfeita. Então é preciso que se tenha, se faça essa análise, e aí então muitas das vezes se chegam a conclusões errôneas, como o meu nome é Já. Aí saiu aquele sermão, ele não é depois, ele não é antes, ele é agora, Deus vai te dar vitória agora! Aí saiu aquela explosão de glória, aquela coisa, sapato de fogo para todo lado. O trovão lá. Aí saiu aquele trovão, né? Hein? O Danal, Uma interpretação do hino, né? Pois é, do hino da você, né? Solta o cabo, Danal. Ou seja, essas coisas acontecem pelo fato de se desconhecer que já ali não é o advérbio, né, de tempos desse momento agora, nesse instante. Já ali é uma corruptela, né, uma forma sincopada, né, de Yahvé. Então aí você tem ali uma forma que vai fazer com que o Yahvé fique simplesmente, a última sílaba é elíptica, né? Acontece uma elisão e fica só o Yah, que vem para o português como todo iota lá como todo Yud, né? do hebraico, vem como J para a língua portuguesa, passando pelo latim iota, e etc, etc. Aí então vem o Já, inclusive nas versões antigas é traduzido com Já, J-A-H, para não deixar essa dúvida, né? Mas o pregador pegou lá, o nome dele é Já. Hoje meu sermão está feito, não preciso mais nada, né? E aí soltou-lhe a pérola, não é, Rodrigo? O nome dele é Já, então não é depois nem antes, é agora, e a tua vitória vem agora.
aquela coisa, né? Acontece esses fenômenos. Então, o interessante é que nas versões mais... Até nas revisões já mudaram essa colocação, para poder não haver essa ambiguidade da palavra já, o pronome, né, no caso, o advérbio, e a pessoa confundir aquela síntese que veio para a língua portuguesa como já, né, do J-A-H, que vem lá do Javé, Javé, e aí então já, aí então... para evitar esse problema, as versões hoje colocam Senhor, pronto, que aí não dá problema. Ou Jeová, na forma equivocada ali que persistiu na época na época da Reforma Protestante, da retomada dos estudos de língua hebraica. As versões, muitas vezes, são ambíguas, têm duplo sentido ou possuem até mesmo inconsistências externas. Esses problemas só podem ser resolvidos quando podemos ler e entender o texto na língua original e percebermos por que o autor diz o que diz da forma que diz. A análise morfossintática, ou seja, morfológica e sintática, e estilística do texto original exige muita competência do intérprete. Esta competência será refletida se ele possuir a perícia do tradutor experimentado, tanto na língua original, quanto na língua receptora da tradução. Aí, na língua receptora da tradução, se ele conhece o Brechara, ele vai fazer o quê? Vai substituir essa última oração aí, como algumas versões fizeram, por uma oração relativa, por uma subordinada relativa, né? Diante de Moisés e da congregação dos filhos de Israel, que estavam, ou também, enquanto estavam eles chorando perante a tenda da congregação. E só essa mudança, na hora de traduzir, vai eliminar toda essa dificuldade, porque o hebraico diz verreima, né? Então estava lá, e eles. Pelo que eu entendi, parece que esse ponto aí de eles estavam chorando na frente da congregação, da tenda, é uma maneira de dizer que a coisa aconteceu ali naquele momento em que ele estava dando a ordem, alguma coisa assim? Não, o choro deles, observe bem que é uma transição. Esse episódio é narrado e não se diz quanto tempo, ou seja, que a praga já está acontecendo, Moisés e o povo de Israel estão ali diante da tenda da congregação, que era onde Deus mandava se chegar quando acontecesse algum problema. Eles tinham que chegar naquele lugar para poder lamentar, e estavam de luto pelos mortos, que já eram muitos, e estavam ali em luto, chorando e tudo mais. Aí que vem como é um episódio importante de tudo o que estava acontecendo naquele. Aí não foi narrado tudo. Moisés levantou, escovou o dente, né, penteou o cabelo. A narrativa é sintética. Então há um lapso ali. Não foi no momento. Então aí de repente chega esse indivíduo quando eles estão lá diante da tenda da congregação, lamentando, e ao mesmo tempo não teve nenhuma ação para corrigir o pecado. Moisés não tomou a decisão que deveria tomar, e aí nesse caso específico ainda vem esse indivíduo para poder afrontar, né, e traz a mulher para lá, para sua cubá, né, para a barraquinha lá, né, e era um lugar onde eles iam, né, resolver segundo o costume dos moabitas e dos midianitas. Então, no momento desse, o que eles tinham que fazer? Cultuar a divindade. Então, vamos cultuar lá dentro da cabaninha. Então, fazer aquele mesmo culto lá do templo de Baal, e já agora dentro ali do arraial. Agora já não estão lá fora, agora vamos fazer a prostituição cultural dentro ali. Então, ele vai apresentar a garota dele lá e vai lá para a tenda para fazer, você já sabe o quê. E isso aí para ver se aplaca a ira dos deuses, que já estão na cosmovisão totalmente pagã. É aí que Finéias entra para poder resolver o problema. E, prosseguindo aqui, tal perícia, né, poderá fazer com que sejam dirimidas quaisquer ambiguidades para o leitor de sua versão. Como o texto traduzido da língua original precisa ser, de fato, retextualizado na língua receptora, ou seja, de modo que o leitor possa ler e não ter a dificuldade. O tradutor, ele tem que ser aquele tradutor que vai fazer com que o leitor entenda o texto.
Assim como ele entendeu o texto na língua original, ele vai, na hora de traduzir, passar um texto que o leitor entenda o texto. Né? Se a tradução, ela é muito... É uma tradução que trabalha muito com o aspecto da formalidade, ou seja, ela segue quase que rigorosamente, né, a forma até da gramática da língua original. O que acontece? Ela pode produzir um texto ambíguo na língua portuguesa. Né? E aí é o que acontece muitas das vezes. Geralmente há ambiguidades que são resolvidas com um simples movimento de cláusulas no eixo sintagmático. O que é o eixo sintagmático? É como os sintagmas podem ser movidos. Se a gente mover esse vorrina, esse chorando, para exatamente o seu referente e colocá-lo no início da frase, vai mudar o sentido? Não, mas vai deixar para o leitor quem de fato está chorando, deixar claro para ele quem está chorando. E se coloca aqui, há essa possibilidade remota, né? Mesmo há essa possibilidade muito remota, mas que o Bechara resolveria. Sim. Né? Mas aí então o que acontece? Se a pessoa não tem essa perícia, pelo menos faz o quê? Pega outras versões e vai ler e vai ter condição de resolver o problema. Tá? Neste caso de movimentação no eixo sintagmático, deslocamento, o texto hebraico está lá fixo, mas o tradutor vai fazer o quê? Bem, para não deixar dúvida, ele vai fazer o quê? Retextualizar de modo que o leitor possa compreender. A nova tradução da linguagem de hoje fez essa movimentação eficaz na última cláusula. Tá? No eixo sintagmático. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor, aí quando apareceu esse indivíduo e fez o que fez. Então, só esse deslocamento no eixo sintagmático já dá toda uma clareza de mente para o leitor, para saber quem de fato estava chorando e entender o que aconteceu naquele momento ali. Né? Porque senão você pensa que eles estavam chorando, fingindo arrependimento, de repente vão falar para o bem bom, ué, que choro é esse? Aí você vai entender, isso é um choro de fingimento. Entendeu? Mas na realidade não é isso que aconteceu. Era Moisés e a congregação e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor, de luto pelo que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era por conta ainda de uma inatividade de Moisés. Ou seja, aí o Finéias vai aparecer como herói. Por que Deus o coloca como herói da história? Porque eu mandei você resolver o problema, te dei toda a solução e você não fez nada. E aí veio o Finéias e se levanta e resolve o problema. Percebe? Então, aí você começa, aí você teve uma compreensão do texto. E isso é muito importante. Já a NVI e a King James atualizada deram ao verbo conjuntivo acoplado ao pronome de terceira pessoa da última cláusula ou oração, sua força de subordinada relativa. A King James atualizada traduziu a última cláusula que se lamentavam e choravam à porta da tenda do encontro. Então, já deixando nenhuma dúvida em relação a quem estava chorando. Moisés e a congregação, o referente mais próximo, Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. E a NVI traduziu assim, que choravam à entrada da tenda do encontro. O próprio contexto também ainda faz a gente entender. Dá para poder entender. Porque o Deus passou para ele uma ordem, ele passou para o povo. Uma ordem triste. Você recebeu uma ordem daquela ali, vai matar os chefes. Os chefes todo mundo vai entrar em desespero, chorar, natural. Deus queria morrer. Mas, infelizmente, ele deixou o negócio correr solto. Aí, enquanto ele está demorando a executar aquilo que Deus mandou, até na forma mais simplificada que ele deu a ordem de Deus, o que Deus mandou fazer, ele ainda não, reduz aí, que aqueles, vocês pesquisem aí para ver quais daqueles que se dobraram ao Baal Peor. Não foi isso que Deus disse. Deus pega os chefes das casas, os líderes que vocês já conhecem quem são, e executa e traz os corpos deles e coloca aqui exposto para todo mundo ver. Tem que ter um choque para poder parar isso, para saber que eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Deus sempre age à base de razões morais. Isso é muito interessante. A última cláusula aí, que você vai ver no texto, está Reima, Vohim, Petar, Ochel, Moed. Então, e eles
choravam, ou estavam chorando, aqui nós temos um particípio, Petar, na entrada, Ohel Moed, na entrada da tenda do encontro, da tenda da congregação. Também poderia ser traduzido como uma oração coordenada, desde que o pronome pessoal de terceira pessoa, Heima, que é Heima, refletisse a retomada anafórica dos referentes exatos, ou seja, estão mais próximos. E eles, entre parênteses, Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, estavam chorando diante da tenda do encontro. Pronto, facilitava para o leitor. O autor do texto, na língua original, olha a articulação, porque o autor disse que disse da forma que disse. O autor do texto na língua original, procurou manter a devida distância entre os primeiros referentes, o israelita e sua mulher midianita, e os últimos referentes, Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. Então você tem dois referentes, você tem que escolher. E quase sempre acontece o quê? Qual é a regra? O referente que o pronome vai retomar, a retomada anafórica, é o mais próximo, o referente mais próximo, Moisés e a congregação. A fim de o leitor fazer a retomada desses últimos referentes pelo pronome pessoal, terceira pessoa no plural, Rema, que inicia a próxima cláusula, como é a tendência natural, e não os primeiros referentes, que estão bem distantes aí, nesse caso específico. Segue o texto original hebraico e as versões. Oi, fala, Bruno. Pode perguntar. Aqui nós estamos numa aula. Ele matou ou não matou? Hein? Os príncipes, a turma, o maioral, morreu ou não morreu? Estavam morreram porque Deus matou. Não, sim, mas Deus matou os maiorais, Deus foi matando os maiorais, Deus foi matando o povo, 24 mil morreram. A execução não foi feita, só um que morreu, não? Não, a execução, quando Deus mandou, só um que morreu executado. Sim, e esse um aplacou a ira. Esse um aplacou a ira. Porque cumpriu o que Deus mandou. Porque o apóstolo Paulo, lá na frente, ele fala que morreu 23 mil. Uhum. Aí ele, às vezes, morreu depois. Entendeu? Com certeza ele. Provavelmente está vindo também. Não, de executado. Daí, então, o que acontece? Você vai perceber aqui, o texto original, ele é bem claro naquilo que ele diz, né? Vehinei ish mibnei Israel ba. Então, veio um homem dentre os filhos de Israel, mibnei Israel. Vayakrev el echad. Então, ele chega e se apresenta aos seus irmãos, no caso aqui, aos seus parentes, né? Et quem? Et Hamidianit. Então, ele apresenta a Midianita aos seus parentes, né? Aos seus irmãos. E aos olhos de quem? Le'einei Moshe, diante dos olhos de Moisés. O Leinei Kol Adat Bnei Israel, diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E aqui vem logo a última cláusula. Vehemba vorim Petar Ohel Moed. E eles choravam ou estavam chorando diante da tenda da congregação, perante a porta da tenda da congregação, a tenda do encontro. Tá? Então, uma leitura que vai ver que esse Reima está retomando Moshe aqui e Bnei Israel. Moshe ou a congregação, né? Adat Bnei, Kol Adat Bnei Israel. Toda a congregação dos filhos de Israel. Daí o que acontece? A versão revista e corrigida coloca aqui, eu coloquei toda a congregação dos filhos de Israel chorando eles. Quem? Aí eu botei quem? Diante da tenda da congregação. A King James atualizada traduz: eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Gente morrendo, e eles ali, né, chorando, lamentando diante de Deus, num luto por conta dos mortos que a praga
que tinham sido desencadeados, vamos ser informados mais à frente dessa praga, né? Muita gente morta já, e numa escalada de morte que continuava. E ele chega e vem aqui, diz aqui, perante os olhos de Moisés, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam a entrada da tenda do encontro. Esse que, transformando exatamente esse eles lá do texto Reima, numa oração relativa, uma cláusula relativa, vai vincular exatamente com os últimos referentes. Fica muito mais fácil do leitor entender. A NVI faz a mesma coisa. O israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam a entrada da tenda do encontro. Tá? Agora, a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que muitas das vezes é mais uma paráfrase do que uma tradução, ela foi muito mais feliz no deslocamento do Sinai. Olha como é que ela faz. E Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Ponto. Tá? Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Agora eu vou colocar uma questão... Não, literária que eu faço, né? Ou seja, da semiótica do texto, porque isso é importante. E eu vou colocar para vocês uma questão muito importante. Aqui você tem o texto hebraico, já li. Aqui tem o texto hebraico com a tradução para o... E eles, né? Você vai ver Reima, eles, e aqui também no interlinear, e eles, os que planteavam, né? Entrada, Petar, Ochel, Moed, a entrada do encontro. Ok.